Nós estamos falando, ouvindo, ministrando a respeito desse tema tão desafiador para nós, nesse tempo, nesse momento, da nossa geração, da nossa sociedade. E nós precisamos ter uma mentalidade, uma perspectiva bíblica a respeito da depressão. No nosso canal do YouTube nós temos as duas outras partes, desta série. Depois você pode acessar, se porventura você perdeu algum episódio dessa série, alguma parte dessa série, você tem a oportunidade de acessar o canal e ver. Hoje eu quero falar sobre o porquê as pessoas ficam depressivas. E aí eu quero lembrar você que o nosso desafio é termos um filtro, termos uma perspectiva bíblica. Então, como a Bíblia apresenta para nós esta questão do porquê as pessoas ficam depressivas, E caminhando à luz da palavra de Deus, nós discernirmos como é que nós podemos lidar, como é que nós podemos vencer, como é que nós podemos caminhar em vitória, caso em algum momento, por N motivos ou situações, possamos viver a realidade da depressão, Lembrando que um cristão, sim, ele pode viver a experiência de depressão, mas precisamos entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Amém? Então eu quero falar com você hoje porque as pessoas ficam depressivas. E nessa introdução, o que é importante nós sabermos? Que toda e qualquer experiência de depressão, seja ela leve, moderada ou severa, nós vimos já anteriormente, só é possível em um mundo caído. Ou seja, depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, muitos males agora alcançam o ser humano, e a depressão é tão somente um resultado do que? Do pecado, de uma vida sem Deus, de uma vida sem redenção. Olhar para a depressão e ter essa perspectiva já vai mudando o cenário para nós. Por quê? Porque nós vamos reconhecer as enfermidades, e entre elas a depressão tem a ver com o mundo caído. Por causa do pecado, nós, seres humanos, podemos passar por momentos assim. Então, como todos nós ainda lutamos contra o pecado que habita em nós, é possível, mesmo uma pessoa salva, crente em Jesus Cristo, vivenciar algum tipo de depressão, por conta da natureza pecaminosa que ainda habita em nós, Então, o que nós precisamos ter, e eu quero reforçar mais uma vez, é uma perspectiva bíblica para lidarmos com a depressão. E aí nós temos 3 causas específicas. A primeira delas é a recusa em tratar o pecado e a culpa. Diga, por favor, a recusa em tratar o pecado e a culpa. A segunda é não saber lidar com acontecimentos difíceis ou penosos. Diga, por favor, não saber lidar com acontecimentos difíceis ou penosos. E o terceiro motivo é ter padrões e valores não bíblicos. Diga, por favor, ter padrões ou valores não bíblicos. O primeiro é a recusa em tratar o pecado e a culpa. Então, um pecado é cometido, uma pessoa peca,
E aí o que acontece? Há um sentimento de acusação, porque a consciência vai mostrar isso, vai apontar. E aí vem aquele sentimento da culpa, é a angústia interna por conta de um pecado, por conta de desobedecer a Deus. Então a culpa e a angústia começam então a crescer e a dominar esta pessoa. Então, ao pecar, esta pessoa tem uma postura de se recusar a se arrepender, a confessar o pecado, e não tem jeito, porque a consciência, ela traz esse peso, essa acusação, vem a culpa, e com a culpa vem toda essa angústia tomando conta do coração. E aí normalmente neste primeiro ponto, que é a recusa de tratar o pecado e a culpa, vai acontecendo que a pessoa, ela vai entrando cada vez mais em níveis de depressão, de desespero, de desolação. Tiago vai falar a respeito de como isso acontece no capítulo 1 de Tiago, versículos 14 e 15. A Bíblia diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então é dessa maneira que vai acontecendo o processo da tentação, e a pessoa vai sendo conduzida nesses passos até a queda, até o pecado. E uma vez que há o pecado, então ela vive a experiência da morte. Então tudo que o pecado toca, ele mata, e a morte é justamente essa quebra da comunhão com Deus, da plena comunhão com Deus, é onde vem a consciência, trazendo essa acusação do pecado, do erro, do deslize. E se não há de pronto uma postura de confessar o pecado, essa pessoa muitas vezes vai encobertando, vai escondendo, vai administrando, ela se recusa a confessar, ela se recusa a se arrepender, e essa angústia vai tomando conta da sua vida. Isso aconteceu com Davi. Salmo 32, 3 e 4 vai dizer: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. No caso de Davi, segundo os historiadores, ele ficou aproximadamente 1 ano cobrindo, escondendo o seu pecado, administrando uma realidade por conta da dureza do coração. Ele sabia que havia pecado, ele sabia que havia adulterado, ele sabia que havia assassinado um homem inocente, mas ele estava lá no seu palácio, na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. A consciência dele o acusava, mas ele não se quebrantava, ele não se arrependia, ele não confessava. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, e aí ele escreve este salmo, expressão da sua alma, ele diz: era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava vivendo dias, semanas, meses de depressão por conta do pecado que eu não confessava. Então a recusa, a dureza diante da realidade do pecado, em não confessá-lo, pode levar uma pessoa a viver um nível de depressão. Olha só, Judas é um outro exemplo disso. Mateus 27, 3, 5 vai dizer assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado,
foi tomado de remorso. A amargura, a alma dele começou a sofrer. Não era arrependimento, era remorso. E aí o texto vai dizer que ele devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Por conta de um pecado, ele não lidou biblicamente, corretamente, com esse sentimento de remorso, de culpa, e consequentemente ele tirou a sua própria vida. Há muitos que vivem a realidade da depressão, e o motivo, a causa é o pecado, é a dureza, é tentar administrar o pecado, não confessá-lo. Pecados que estão encobertos, pecados que estão escondidos, e não tem jeito. Não tem jeito, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Será que podemos ler esse texto juntos? Está aí esse texto, por favor? Provérbios 28:13. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Só os homens, bem forte. 1, 2, 3. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona. Só as mulheres. 1, 2, 3. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deixa o texto aí, por favor. Isso aqui é uma verdade bíblica. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que vivem níveis profundos, terríveis de depressão. E na verdade elas precisam tratar pecados, confessar pecados. Existem pessoas que às vezes cometeram pecados há anos atrás e desde então vivem carregando uma culpa, e esta culpa está provocando enfermidades terríveis, angústia, peso, e todas estas emoções que não são tratadas de maneira bíblica vão provocando, vão produzindo enfermidades terríveis, e cada vez mais esta pessoa está aprofundada na depressão, e elas vão para os médicos dão remédio, mas não consegue resolver, porque quando o problema é pecado, comprimido não resolve. Só Jesus pode resolver o problema do pecado, e pecado precisa ser confessado. E existem pessoas que quando confessam o pecado, elas são instantaneamente libertas de opressão, de tristezas profundas. Quantas vezes eu já vivi essa experiência como pastor, de homens, de mulheres, de pessoas assim, corajosas em Deus, de chegar e confessar um pecado, e no processo de compartilhar o coração, está dizendo: olha, mas eu estou vivendo dias de escuridão, de trevas, eu não consigo dormir, eu preciso tomar remédio, porque eu sinto a minha pressão alterada, eu sinto os batimentos do meu coração totalmente descontrolados, emocionalmente esta pessoa está abalada, esta pessoa ela não consegue ser mais a mesma pessoa que antes, não consegue sorrir mais, não consegue
consegue adorar mais, não consegue cantar mais, não consegue às vezes viver no contexto da comunidade. Tem pessoas que não conseguem mais tomar a ceia, mas por quê? Porque estão com pecados encobertos. Mas eu já vivi experiências poderosas de que quando essas pessoas entendem que precisam confessar o pecado para alcançar misericórdia, e estas pessoas, como a palavra de Deus ordena, elas fazem esta confissão diante de Deus, diante da igreja, diante da liderança, enfim, diante de um conselheiro, diante de um líder espiritual. Sabe o que vem? Vem livramento para a alma, vem alívio, vem cura. Mas nós precisamos olhar para algumas questões da nossa vida com a perspectiva bíblica e tratar aquilo que é pecado como pecado. Não dá para a gente tratar o pecado como simplesmente uma patologia física. Não, é algo espiritual. E existem muitas pessoas que estão vivendo uma realidade de depressão que tem a ver com pecado. Pecado. Por causa da consciência, por causa da amargura do coração. E aí, são pessoas que não prosperam. São pessoas que você olha e parece que sempre tem um ar deprimido, uma realidade pesada, e você às vezes não consegue dizer o que é, mas muitas vezes tem a ver com pecados encobertos. Muitas vezes jovens que ainda não se casaram, estão vivendo uma vida sexual ativa, e o pecado está lá, mas não confessam, não largam, não abandonam, e de tempo em tempo fica aquela amargura tomando conta, e você vê que não prosperam. Pessoas enfermas, pessoas adoecendo por conta do pecado. Que Deus nos dê uma visão bíblica para discernirmos e tratarmos o pecado como pecado. Há um livro do John MacArthur que apresenta uma sociedade sem pecado. A sociedade sem pecado, conforme John MacArthur apresenta, é justamente tratar o pecado de uma forma que não é apenas uma patologia física. Então há um capítulo onde ele vai falar, por exemplo, de alguém que é um psicopata, é um psicossocial, é um assassino, é um serial killer. Então o que vai acontecer? Ele muitas vezes vai ser pego lá no seu contexto de crime, ele vai ser preso, e ele vai ter que pagar pelo seu erro, pelo seu crime. Mas aí o que acontece? Acontece que às vezes uma junta, de médicos, de profissionais, vão dizer assim: não, ele não tem culpa, ele é uma vítima. Não, mas ele matou quantas crianças, quantas mulheres, olha quanto foi o nível de crime que ele cometeu. Não, mas ele não tem culpa, ele é uma vítima. Por que é uma vítima? Porque olha a sua infância, ele cresceu num lar opressor, um pai agressivo. Esse aqui, não, ele cresceu sem pai, ele foi abandonado, ele foi desprezado. Então, não, ele cresceu no meio da pobreza. Então ele é uma vítima, ele é uma vítima de um pai tirano, ele é uma vítima da pobreza. Então o que acontece? Eles apresentam vários laudos para dizer: não, ele não é culpado, ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima, ele é um resultado do meio em que ele viveu, que ele cresceu. Então, realmente, ele não tem culpa, ele é uma vítima. Então, ele precisa de um tratamento especial. Só isso que ele precisa. E aí o que acontece? Essa dinâmica da sociedade está acontecendo o quê? Está vindo para uma dinâmica na vida da igreja. Então, mas por que
por que ele está tendo essa conduta pecaminosa? Não, isso aí não é pecado. Não, ele não tem culpa. Do mesmo jeito, ele cresceu assim, ele tinha um pai assim, ele tinha uma mãe assim, ele foi abandonado, ele foi abusado. Eu acompanhei uma vez um casal, e esse esposo, ele havia traído a mulher mais de 17 vezes. Mais de 17 vezes. E num dos momentos ele chegou para mim e falou: pastor, a verdade é que isso aí é culpa do meu pai. Foi o meu pai, porque quando eu era pequeno, ele deixava eu ficar deitado no mesmo quarto que ele, e ele trazia mulheres para o quarto, e eu via o meu pai tendo relação com outras mulheres. Isso aí é culpa do meu pai. Então, ele encontrou um jeito de pegar um trauma que foi provocado, e isso é real, foi um trauma, óbvio. Uma criança ser exposta a uma cena dessa várias vezes, isso é um trauma, mas o trauma não pode ser visto antes que a raiz do problema seja considerada o pecado. Lembre-se, eu falei na introdução, todo tipo de depressão é por conta da queda. Então não dá para a gente ignorar a realidade do pecado. Então nós precisamos entender que quando é pecado, ele precisa ser confessado, abandonado. Quantos estão entendendo? Hoje o negócio está tenso, hein, irmão? O primeiro ponto está tenso hoje. Mas eu preciso falar sobre isso, porque não dá para falar sobre depressão e eu ficar trazendo aqui só ideias da psicologia. Não posso. Meu compromisso não é com a ciência, meu compromisso é com as escrituras. E eu não tenho nada contra, talvez tenha profissionais aqui, psicólogos. É uma ciência que Deus deu aos homens, né? Eu mesmo e a Suzy, nós já fizemos terapia, eu não tenho reserva quanto a isso, porém, eu preciso ter uma perspectiva bíblica, e pecado é pecado, pecado precisa ser confessado, pecado precisa ser abandonado, pecado precisa ser largado. Quantos jovens presos na pornografia, na masturbação, gente desonesta, e aí são pecados, e vai vivendo assim, gente dominado pela ira. Ira é pecado, não adianta falar assim: meu sangue é nordestino. E daí que seu sangue é nordestino? Se você nasceu de novo, agora você tem sangue de judeu. Entendeu, né? Não adianta falar assim: não, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu sou assim mesmo, meu negócio é eu risco a faca e vou resolvendo as coisas. Pode baixar a bola, isso é pecado, isso é ira, entendeu? Tem que confessar o seu pecado. Não, comigo é assim mesmo, não levo desaforo para casa. Mas quem nasceu de novo e vive em sujeição ao Espírito Santo, aprende a levar desaforo para casa, por amor a Cristo, para dar um bom testemunho. Por quê? Porque tem gente que vive em depressão por conta de um erro que cometeu por causa do temperamento. Gente está depressiva. Eu tinha um emprego excelente, arrebentei alguém lá no serviço com palavras, de forma física, e aí fui mandado embora por justa causa. E aí vive depressivo. Por quê? Por causa de um pecado, a consequência dele. E aí vive, não trata essa atitude de forma bíblica, e aí vive um período, anos, numa depressão. Por quê? Porque não trata o pecado como deve ser tratado. Mas eu vou aliviar um pouquinho. Vamos para o ponto 2? Fala para quem está do teu lado: o negócio está tenso hoje, irmão. É melhor confessa o pecado logo. Fala assim, confessa. Oh, Jesus. Eu quero abrir um parênteses.
eu tenho andado com alguns líderes perto de mim. E quero dar um testemunho desses líderes que têm andado comigo e com a Suzy. Uma vez eu estava almoçando com um deles, e na hora do almoço, ele dizia assim para mim: pastor, me perdoa, porque eu tenho tantas limitações, eu tenho algumas fraquezas assim. Ele foi pontuando algumas. E quando eu olhei para ele, nós estávamos na mesa, eu estava de um lado, ele estava do outro. Ele começou a falar, abriu o coração, num restaurante cheio de gente. E ele começou a falar das fraquezas dele, dos medos dele, das inseguranças dele. Teve uma hora que o Espírito Santo me tomou. Eu falei assim: ei, é de líder assim que eu preciso. Líderes que reconheçam as suas fraquezas, os seus pecados e os confesse. Parece que quando eu falei isso, mas veio uma presença de Deus naquele momento. Parecia que eu estava sozinho naquele restaurante, estava lotado, um monte de gente falando, mas parecia que todo mundo sumiu daquele lugar. E eu estava olhando para aquele homem, aquele pai de família, abrindo o coração, falando das suas fraquezas, falando dos seus pecados. E eu disse: é de líder assim que eu preciso. Não é perfeito, mas anda de forma quebrantada, confessando as suas fraquezas. Então eu quero testemunhar e quero validar essa liderança que tem andado comigo, andando em transparência, em verdade, confessando os pecados, as fraquezas, diante de Deus e também diante da sua liderança. Eu quero aplaudir ao Senhor pelos líderes que Deus tem colocado ao meu lado. Faça isso. Eu quero glorificar a Deus e validá-los, porque é assim que eu creio. É assim. E se você se aproximar perto de mim, se prepare, porque Deus vai me usar para levantar você. Só que esteja preparado para abandonar coisas que Deus não quer que você carregue mais. Amém? Eu não consigo sair do primeiro ponto. Vou sair agora, em nome de Jesus. Segunda coisa: não saber lidar com acontecimentos difíceis ou penosos, né? A depressão então pode ser resultado justamente de não saber lidar com algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, quando olhamos para Moisés, né? Moisés viveu um período que ele estava sendo pressionado pelas críticas. E aí olha o que o texto em Números 11, de 11 a 15 diz. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, então mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Irmão, isso aqui é a alma de Moisés gritando diante de um povo reclamão, murmurador, entendeu? Que uma hora reclama porque não tem água, outra hora reclama porque não tem carne, e quando tem carne depois reclama que só tem carne no cardápio. Pensa num povo que nunca estava feliz, nunca estava satisfeito. Era o povo de Israel. Chega uma hora que ele começa a ouvir as críticas, falando mal de Moisés. Ele chega e diante disso ele faz essa oração aqui. Ele não lidou corretamente. Depois você lê o texto, você vai ver que Deus trata com ele, Deus fala com ele, depois coloca ele no eixo, no lugar. Mas, por exemplo, o outro texto, um outro personagem é Elias, né? 1 Reis vai dizer: ele teve medo e fugiu para salvar a vida.
Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E aí ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Diante de uma situação difícil, diante de uma pressão, ele reage pecaminosamente, ele não age de forma piedosa, ele não confia no Senhor, muito pelo contrário, ele é governado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, e ele pede a morte. Moisés fala: mas por quê? Eu não dei a luz para esse povo, isso é pesado demais, então já que o Senhor vai me tratar assim, então me mata, é melhor. Elias, mesma coisa, pede para morrer, porque vem a pressão, vem os sentimentos de medo, de pavor, de desespero, e eles reagem de forma pecaminosa. E aí, irmãos, existem várias situações que se apresentam e que podem, levar a pessoa a um processo, de declínio emocional até um nível profundo de depressão. Por exemplo, a morte de um ente querido. Pode sim, eu já vou explicar como que isso acontece, mas a morte de um ente querido pode levar uma pessoa a uma experiência de depressão. A perda de um cônjuge, um pai, a mãe, um filho, tudo isso é uma situação difícil, algo, é um acontecimento penoso, é uma perda inestimável, irreparável. Uma doença terminal pode ser um evento extremo que desencadeia a depressão. Pode ser uma doença terminal na própria pessoa ou em alguém que ela estima, que ela ama. Mas a realidade de uma doença pode desencadear, conduzir uma pessoa num processo de depressão. Uma mudança brusca e significativa pode ser também uma ocasião para a depressão. Que tipo de mudança, pastor? Às vezes uma mudança brusca de um emprego, de uma casa, de uma cidade, de um padrão financeiro. Às vezes a pessoa tem um padrão, entendeu? E aí por conta de uma circunstância ou até mesmo um erro, vem uma mudança brusca, e aí aquele padrão cai de repente. Às vezes a pessoa morava num lugar, morava em uma determinada casa e foi obrigada a uma mudança brusca, necessária, enfim, e aquilo causa várias emoções, e ela, não sabendo lidar com essas emoções, pode desenvolver depressão. Um acidente grave pode desencadear a depressão. Um divórcio pode desencadear a depressão. Crítica severa de um ente querido pode desencadear a depressão. Quantas mulheres vivem em lares onde o cara é opressor, um cara é um grosso, um cara não tem palavras de amor, de validação, de carinho, e essas mulheres vivem depressivas, porque é a pessoa que ela escolheu para viver a vida toda, que ama, mas este que deveria amá-la, muitas vezes só tem palavras de morte. E quantas vivem em depressão por conta disso? Porque elas não conseguem lidar de forma piedosa com essas emoções e vão desenvolvendo depressão. A velhice ou a aposentadoria pode conduzir pessoas à depressão, A pessoa se sente improdutiva, desconectada, agora é desnecessária. Quantas vezes você conversa com uns e fala assim: já estou velho, já estou velha, isso aí é para os meninos, isso aí é para as meninas. E às vezes, dá aquele ar de brincadeira, mas no fundo, é porque não está sabendo lidar com a realidade da velhice, e às vezes está caminhando em níveis profundos de depressão. Às vezes é um grito da alma, às vezes essa fala, essa expressão é um pedido de socorro, porque ela vê às vezes os meninos, as meninas fazendo coisa que ela fazia lá atrás.
E às vezes ela se sente desnecessária, não consegue achar mais o seu grupinho. Fala, mas eu não gosto de bocha, eu não gosto de ficar na praça jogando dominó, eu queria outra coisa, mas às vezes não consegue achar porque os velhos já estão fazendo isso. O que os velhos fazem? Os velhos ficam indo para essas baladas de velho. Eu não quero isso para baladinha de velho. Um período eu trabalhei com meu pai tinha restaurante. Meu pai, uma vez, um período da vida dele, tinha música ao vivo, de sexta para sábado, e às vezes de sábado para domingo, eu não me lembro direito. E às vezes ele contratava umas bandas de forró, irmão, e eu ia ajudar meu pai de madrugada. Aí eu via aquele pessoal dançando forró a noite toda, e tinha umas veinhas, tinha uns veinhos, eu falava assim, misericórdia, mas essa veinha beijou uns 4. Esse veinho aí não vou nem perguntar quantos já viram isso, porque senão você... Mas enfim, fala, meu Deus do céu. Aí vem pro evangelho, né? Vem pro evangelho, aí às vezes chega a velhice. Eu beijei tanto, hoje não beijo mais nada. Eu dancei tanto, hoje não danço mais nada. E agora o que eu faço? Vou ficar fazendo crochê? Nem sei se tem gente que faz crochê ainda. Ou vou ficar comprando aquele celular com aqueles números gigantes, entendeu? E ficar jogando um joguinho, Crush, o dia inteiro jogando. Não. Isso vai adoecendo às vezes. Vai adoecendo, porque não está sabendo lidar com essa realidade da velhice. Um fracasso escolar, acadêmico ou profissional, às vezes pode desenvolver, né, um processo de depressão, uma rejeição em algum relacionamento. O cara se apaixonou pela garota, entendeu? O cara se apaixonou pela garota, alugou um helicóptero, falou, lá em cima eu vou dar um anel para ela. Foi no helicóptero, aí ele abre assim, aquela emoção, aquele choro, gastou uma grana, pagou em 36 vezes para poder impressionar a garota, porque está apaixonado. Aí quando desce, fica 3 meses e ela dá um pé na bunda dele. E ele todo mês tem que pagar aquele boleto do helicóptero que ele alugou para poder dar um anel para ela. E tem umas que nem devolve o anel. Falou, eu levo o anel. Aí dói mais ainda, porque não dá nem para ele dar para outra. Misericórdia. Aí pronto. Aí aconteceu, ele começa a desenvolver um processo de depressão, porque não consegue lidar com essas questões da sua emoção. Sonhos, objetivos não realizados, metas, alvos. E aí, queridos, a gente precisa aprender então a responder corretamente, porque tem um acontecimento, você vai interpretar de tal forma e você vai dar uma resposta. E aqui reside o desafio que eu tenho falado para vocês, porque todos nós vamos viver em algum momento algum fato que vai provocar em nós, irmãos, que a gente vai dizer, não, essa situação é difícil, essa situação é penosa. Não, eu estou vivendo isso, ok, mas como é que você vai olhar para essa situação? Você precisa olhar de uma forma bíblica, para que você dê uma resposta correta, porque guarde uma coisa, situações e eventos são ocasiões, mas não são as causas da depressão. Então por que você está em depressão? Porque eu perdi emprego? Não é porque você perdeu o emprego que está em depressão, é porque você não está sabendo lidar com as suas emoções pelo fato de ter perdido o emprego. Quantos estão entendendo? Mas por que você está em depressão? Eu estou em depressão porque eu fiquei viúvo. Não é que porque você ficou viúvo, é porque a viuvez tem provocado em você vários sentimentos que são humanos, que são naturais, que são esperados, claro,
Mas não saber lidar com essas emoções de uma forma bíblica, aguardando o consolo no Senhor, confiando no Senhor, chorando quando tem que chorar, sendo consolado quando tem que ser consolado, ou seja, quando chega a hora tem que levantar, tem que tomar um banho, tem que começar a viver, ou seja, a Bíblia vai conduzindo para quê? Para que não entre num estágio de depressão. Então não é o acontecimento, mas é a maneira como eu interpreto e respondo diante do acontecimento. Não, por que você está depressivo? Porque tomei um pé na bunda, desculpa a expressão, você já entendeu. Não foi por causa disso, foi porque você não está sabendo lidar de forma piedosa com aquilo que aconteceu com você. Então, a depressão é causada pela reação da pessoa a algum evento, a algum acontecimento da vida, e não o acontecimento em si. E olha só o que a Bíblia vai dizer: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, diante de uma situação difícil, de um acontecimento difícil ou penoso, nós precisamos ter uma interpretação correta, uma mentalidade, uma maneira de pensar correta. Para quê? Para que a gente possa ter uma reação bíblica piedosa, a fim de que não entremos por um caminho de desenvolver níveis de depressão. Amém, queridos? Amém. Tudo bem até aqui? Terceiro ponto, indo para o final: ter padrões não bíblicos. Então, o primeiro ponto é a recusa de tratar o pecado e a culpa. O segundo ponto é não saber lidar com acontecimentos difíceis ou penosos. Mas o terceiro é ter padrões não bíblicos. Diga, por favor, ter padrões não bíblicos. Olha só, o mundo nos dá e às vezes até nos impõe diariamente modelos e padrões diversos, por meio da cultura, da música, de artes, tecnologia, a educação, a formação acadêmica, o padrão social, econômico, financeiro. O mundo vai nos apresentar, uma ideia de beleza, muitas vezes ressalta o corpo, o cabelo, as roupas, as joias, os perfumes. O mundo vai dar a ênfase na questão dos talentos, as habilidades, a profissão, os status. Então, tudo isso aí nós recebemos como referência, como modelo, como inspiração diariamente. Todos os senhores aqui recebem essas informações, todos nós. E aí nós vamos ter que adotar um padrão a partir de alguns valores. E aí nós vamos ter que definir quais são os nossos padrões, quais são os nossos valores. Porque se nós olharmos para o mundo e acharmos que são os padrões e os valores do mundo que eu vou adotar, então muito provavelmente vai chegar um momento em que você vai se decepcionar. E de acordo com o padrão, os valores do mundo, vem a decepção e com certeza vai desenvolver sim um processo de depressão. Olha só o que a Bíblia diz na primeira carta aos João, capítulo 2 e versículos 16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Eu quero ler esse texto com vocês. 1, 2, 3, vamos lá. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então olha, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém de Deus. Vem da onde?
do mundo. Então, é esse tipo de cobiça dos olhos, da carne, a ostentação dos bens, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o mundo. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou viver a partir de qual padrão? Eu vou viver a partir de quais valores? Ou são os valores do mundo, ou são os valores de Deus, do reino de Deus. Então, se são os valores do mundo, então ok, você vai viver em função da cobiça da sua carne, em função da cobiça dos seus olhos, em função da ostentação dos bens. Você vai ser governado por esse tipo de desejo, de cobiça, porque o seu padrão, a sua inspiração, quando você olha, tá, que tipo de formação que eu quero, que tipo de posição que eu quero, que tipo de música eu vou ouvir, que tipo de arte eu vou me expor, então é o mundo que oferece, é isso que eu quero. Então, o mundo é governado por essas cobiças, por esses desejos, mas o reino de Deus é outra coisa. Então, quando a gente fala de cobiça da carne, quando alguém é motivado pela cobiça da carne, significa que busca a felicidade e satisfação que vem do prazer, conforto e da segurança física. Então ela pensa em felicidade e satisfação. O que é que vai me dar felicidade e satisfação? Então, de acordo com o mundo, é o que? É a partir das paixões da carne, é a partir de uma vida totalmente pautada naquela frase terrível e perigosa: eu mereço ser feliz, custe o que custar. Quem vive governado por esse desejo, ou seja, a cobiça da carne, vive em função das suas vontades carnais, dos seus prazeres. Lembra do filho pródigo? O que fez o filho pródigo abandonar a casa do pai foi a cobiça da carne, os seus prazeres, as suas vontades. Ele dizia: olha, eu quero ir para fora, porque lá eu vou ser feliz. Mas você vai desonrar o seu pai, mas eu mereço ser feliz. Não, mas você vai abandonar o cuidado que você tem debaixo do amor do seu pai. Não, mas eu mereço ser feliz. Eu estou perdendo a minha juventude, eu estou perdendo a minha vida, estou perdendo o meu tempo. Que casa do pai que nada, que trabalhar para ele que nada. Eu quero minha grana e quero viver como eu quiser. Eu não quero me prender a nada. Eu quero aventura, eu quero fazer o que eu quero fazer o que me dá vontade, eu quero viver a minha própria vida. Isso é um jeito de viver. É conhecido hoje como a geração hedonista, que vive pelo prazer. Então eu mereço ser feliz, então custe o que custar. Desonra pai, muitas vezes desonra a aliança do casamento, desonra a Deus, desonra a igreja, mas desonra às vezes sua própria saúde, seu próprio corpo. Por quê? Eu mereço ser feliz. Vive em função da cobiça da carne. A cobiça dos olhos é quando a pessoa é motivada pela cobiça dos olhos, que indica que ela está o quê? Procurando felicidade e satisfação, olha, de novo, que vem de possuir bens materiais, boa aparência, posses ou impressionar as pessoas. É aquele tipo de coração ganancioso, nunca está satisfeito com nada, sempre precisa ter mais. Para quê? Para estar feliz, para estar satisfeito. Então não basta, um carro não satisfaz, ele precisa ter dois. Não, mas dois não satisfaz, precisa ter três. Não basta um carro que tenha, né, aquele conforto, lhe dá condições de mobilidade. Não, precisa ser o mais caro. Mas por que precisa ser? Porque é uma carência. Ele só é feliz, satisfeito, se ele tiver o que o seu coração cobiça. E aí é um perigo. É um perigo, porque isso é um modus operandi mundano, porque é a cobiça dos olhos.
Hoje nós vivemos de forma muito perigosa o culto ao corpo, ao físico, a supervalorização da imagem, por conta dessa fase, desse momento tecnológico que nós estamos vivendo. Ou seja, a imagem, aquela coisa de mostrar uma coisa toda maquiada, entendeu? Às vezes, eu não sei se você já viu um memezinho de dois irmãozinhos, acho que estava no shopping, algum lugar assim, que a mãe fala, vamos tirar a foto, entendeu? Aí vem a irmãzinha, abraça o irmão, quando tirou a foto, fala... Aí quem vê a foto fala, nossa, que coisa mais fofa, coisa mais linda, como eles se amam. Mas não sabe que depois que tirou a foto, a irmãzinha mais velha falou, seu besta. Por quê? Porque a gente precisa mostrar a versão editada da nossa vida, Por que nenhum casal já fez um Reels das suas discussões, só dos jantares? Porque a gente quer preservar a imagem. Não, está tudo bem, está tudo bem. Por que não tira às vezes tem gente que faz, a gente faz de tudo. Por que não mostra a imagem às vezes do desemprego, saindo da empresa, gente, fui mandado embora, chorando, mas é só quando consegui. É uma supervalorização da imagem, numa perspectiva mundana, numa maneira de pensar mundana. Mas o terceiro ponto desse texto fala sobre a ostentação dos bens. Quando o indivíduo é motivado pela soberba da vida, quer dizer que é motivado pela felicidade e satisfação que vem do poder, prestígio, controle, sucesso, popularidade e aprovação. E o que é terrível é que se uma pessoa não tem essas coisas, ou seja, se ela é motivada pela cobiça da carne, dos olhos, ou a ostentação dos bens, e ela não consegue essas coisas, o que acontece? Ela entra num processo de depressão, ela fica doente. Mas por quê? Porque o meu vizinho comprou o carro zero e eu tenho esse Fusca 68. Aí fica aquela coisa, aquela insatisfação, porque ela associa a felicidade dela às coisas. Se ela não tem, ela começa a entrar numa depressão, começa a adoecer, porque ela não está sabendo lidar biblicamente com as suas emoções. Mas eu creio que o Senhor Deus está nos dando esclarecimento pela sua palavra, para nós podermos lidar de forma correta diante dessas situações. Se for pecado, nós vamos tratar o pecado como pecado. Se for uma situação difícil, um acontecimento penoso, Deus nos dará graça para interpretarmos este acontecimento de uma forma bíblica e termos uma postura correta diante de situações difíceis. E vamos adotar não um padrão mundano, que tem a ver com a cobiça dos olhos, da carne ou a ostentação dos bens. Não, o nosso padrão vai ser o padrão do reino de Deus. E aí nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Espírito Santo nos dará graça para vivermos assim e sabermos que em Deus nós somos felizes,
Em Deus nós vivemos satisfeitos. Em Deus nós temos plenitude. Em Deus nós temos cura, saúde, alegria, paz. Em Deus nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Deus nós temos a graça, como Deus falou para o apóstolo Paulo, diante daquela situação difícil, do espinho na carne. Deus falou assim: a minha graça te basta, Paulo. Aleluia! Em Deus nós temos graça. Em Deus nós podemos sim ter uma postura correta diante daquilo que pode nos apresentar uma ideia de depressão, e sermos libertos, sermos curados, sermos conduzidos, não à depressão, mas cada vez mais à presença de Deus. Fique de pé, por favor.